Olá, meu nome é Elisângela Pérez. Hoje nós temos uma entrevista muito especial em parceria com a Máquina, uma consultoria especializada em growth. E nós vamos falar sobre como o marketing pode transformar a experiência de compra no varejo e fazer uma conexão real com os consumidores. E aqui comigo eu tenho Daniel Milagres, que é o CMO da Hortifruti Natural da Terra, e também Alan Guedes, CEO da Máquina. Bem-vindo, obrigada aqui por me receber. Obrigado você pelo convite, Eli. Tudo bem, Alan? Prazer. Obrigado pelo convite e vamos nessa, vai ser bem legal. Daniel tem uma longa trajetória no varejo, né? Já acompanho há muitos anos e o varejo se transformou nesses anos, né? Eu queria que você me falasse desse período que você está à frente de grandes marcas no varejo, como o consumidor transformou a experiência do comprar. Interessante, Elisângela. Eu estou há 25 anos no varejo, né? E o que eu percebo é que a transformação ela veio de uma maneira muito natural, primeiro, né? Não tem grandes movimentos que você fala, nossa, teve uma ruptura aqui. Ela veio acontecendo, ela nunca deixou de acontecer. E ela veio, sobretudo, pela busca por conveniência, sobretudo, né? Um consumidor que ele, lá nos anos 2000, quando eu comecei minha carreira no varejo, a gente falava muito de conveniência na questão da proximidade física, né? De você estar próximo fisicamente do cliente. E o que a gente vê hoje é um cliente que busca conveniência de relação com essas marcas de varejo, né? Então ele quer confiar nessas marcas, ele quer ir na loja física quando ele tem uma necessidade de ir na loja física, ele quer comprar online quando ele quer comprar online, ele quer comprar com um parceiro, uma plataforma de entrega delivery. Então essa busca da conveniência, ela se transformou numa conveniência cada vez mais relacional no varejo. E na parte de varejo alimentar, você agora, principalmente, está muito trabalhando com frescor, né? Muda muito em relação aos outros mercados? Quais os desafios que você encontrou? Muda. E vou te falar por que muda. Porque é uma cadeia, a cadeia do frescor, ela tem uma complexidade muito grande, né? Diferente de você entregar um produto que não é perecível, que você pode armazenar num único depósito na beira de uma rodovia. A gente, por exemplo, na Hortifruti Natural da Terra, opta por uma entrega de in-store picking, que a gente fala. Então, o consumidor, quando ele faz uma compra online, por exemplo, ele adquire produtos da loja mais perto da casa dele. E por quê? Justamente por esse frescor que você falou. Como é que eu vou entregar uma alface? Como é que eu vou entregar um tomate, uma banana? Algo que vai virar a papinha de um filho, né? A lancheira, o pré-treino de alguém, se eu não posso oferecer o frescor com a rapidez que esse cliente precisa. Então, o que eu posso tirar de aprendizado e dizer para todo mundo aqui do varejo alimentar é a complexidade está na relação entre qualidade e tempo. E quando você quebra a barreira da desconfiança, que eu acho que talvez seja a maior barreira que a gente tem no varejo alimentar, né? Um sapato é um sapato em qualquer lugar. Agora, quem vai escolher essa maçã? Será que não vai escolher uma maçã ruinzinha, tal? Então, quando você quebra essa barreira da desconfiança, quando você oferece confiança, você sela esse elo com o consumidor. E isso é dificílimo. Muito mesmo, né? Agora, como vocês, Alan, vendo de fora, enxergam o varejo alimentar? Só um ponto muito legal que você trouxe que, antes de ir para sua pergunta, que você falou assim, quem vai escolher, né, a maçã e etc, tem que ser tudo muito fresquinho. Eu acho isso muito interessante, principalmente quando a gente fala das compras online, né? Então, beleza, vou fazer essa compra e aí vai chegar na minha casa e vai chegar com o mesmo frescor e tudo certo. E eu atribuo isso muito à própria marca em si, né? Então, assim, eu tava até conversando essa semana que o brand, né? Você ter uma marca forte é o colchão, né? Então, a pessoa vai... toda a performance, ou growth, enfim, independente de como a gente quiser se chamar, vai cair no colchão que é a marca, né? Então, assim, poxa, eu vou fazer uma compra online,
no hortifruti natural da terra e eu vou receber tudo fresquinho, porque a marca me garante, né, digamos assim, que vai chegar tudo fresquinho, independente se eu for comprar online ou se eu for lá e já tá mesmo tudo fresquinho, eu vou fazer essa escolha e tudo mais. A gente enxerga hoje o marketing, né, em relação ao setor alimentar, eu vejo muito como tem alguns pontos, né? Um dos pontos que eu enxergo é muito, além da marca que eu acabei de citar, é ter um impacto no momento certo, assim. Eu sei que hoje se fala muito do uso de dados, etc., até da própria integração de repente, eu sendo um cliente, por exemplo, e faço ali minha compra, será que de tempos em, por exemplo, eu faço uma compra mensal na minha casa, né? Então, será que de tempos em tempos, uma vez por mês, eu já posso ser impactado com alguma informação do tipo, ó, já fez a sua feira, um exemplo, tá? Ou cada 15 dias, não importa, a partir do momento que eu tenho esses dados. Então, eu vejo tanto falando de transações online mesmo, como até dentro da loja física, né, a visita, esse tipo de impacto, assim, que eu enxergo como uma oportunidade. Então é o momento certo, na hora certa. É meio óbvio falar isso, mas o óbvio tem que ser dito, né? E a força de marca de vou fazer essa compra e vai chegar fresquinho para mim. Eu vejo muito isso, assim, o que a marca me proporciona que me faça eu ter esse frescor na prática e como que eu uso os dados para impactar a galera no momento certo, na hora certa, assim, sabe? Por mais que seja meio óbvio falar, acho que o marketing é isso, né? Falar, certo? Mas, assim, tem que ser dito, porque só o tráfego não resolve muita coisa. Nossa, se depender de escolha ali, eu acho que pode ser que o funcionário da Hortifruti escolha melhor do que eu. Essa é a ideia. É isso. A gente precisa entregar mais do que você se você fosse lá. É isso que a gente espera, né? Agora, falando de marketing, como você transforma isso em marketing, né? Principalmente porque tem que ter campanhas legais para você ter essa confiança, né, de que, olha, talvez aquele funcionário vai escolher melhor do que você mesma, né? Então, como é que são esses isso não ser desafios? Ruim, né? Exatamente. Mas como assim melhor do que eu? Assim, acho que a sua pergunta, ela tem ela mexe em gatilhos mentais aqui muito fortes em mim, porque boa parte do nosso dia a dia hoje é identificar onde que estão as barreiras de consumo e onde que estão, sobretudo, as necessidades do cliente para poder fazer uma comunicação ou uma série de campanhas ou um posicionamento que de fato se conectem com essa necessidade ou com algo que o cliente nem sabe que precisa, mas precisa. Por mais que isso soe como uma obviedade, a gente, até por conta, né, de uma necessidade de performance muito grande, a gente fala muito em marketing de performance hoje, e óbvio, a gente tem que olhar para performance, tem que olhar para otimização, o dinheiro das companhias está escasso, né? É cada vez mais difícil fazer marketing nas companhias. Então, justamente por isso a gente tem que ser assertivo. Entende? Onde que reside a necessidade do cliente? Onde que reside alguma coisa que ele de fato vai precisar e que a gente como marca pode oferecer? E aí eu vou remontar a um exemplo real aqui nosso da Hortifruti, que diz respeito justamente a essa dificuldade de algumas pessoas em identificar determinados produtos, para que eles servem, o uso, enfim, e escolher ponto de maturação, enfim, qual a ocasião, qual o momento correto do consumo. Se você vai numa loja física, hoje é muito mais fácil, né? Porque você tem um atendente lá, ele vai te falar, olha, essa maçã aqui tá boa, essa banana tá boa para hoje, essa aqui você vai levar para amanhã. Quando você parte para o online, obviamente você tem que ter uma camada de geração de conteúdo muito estabelecida, né? Aquelas coisas que são meio básicas no marketing atualmente. Mas como é que você tem ferramentas reais para fazer isso acontecer na prática durante uma compra, por exemplo? E aí a gente descobriu essa dor do cliente de falar, olha, eu quero 12 bananas, mas 6 tem que ser para eu consumir nos próximos dias e 6 vai ter que ser mais para frente. Parece uma coisa muito simples, mas a gente não tinha um campo de observação lá onde o cliente pudesse colocar isso. E a gente foi lá e construiu isso, né? Então,
acho que fazer marketing é mais do que apenas comunicar um propósito ou uma proposta de valor. Fazer marketing é identificar onde que estão essas lacunas e oferecer uma solução real, né, para o cliente. Exatamente, porque principalmente porque a fruta para comer agora, de repente estamos pensando numa fruta para comer agora, mas e se você não quer comer agora, você está pensando na sua semana inteira mesmo, como você vai identificar essa necessidade no online que você não tem um contato direto, né? Então é muito legal isso que você implantou. Mas e você vê, né, que apesar de simples, não é óbvio, né? Não é fácil chegar. E aí, quando a gente olha para as estruturas dos e-commerces no Brasil, sejam eles alimentares ou não, eles até pela adoção das plataformas em comum que a gente tem no mercado, eles estão todos meio parecidos, né? É todo meio que o mesmo esquema de navegação, com o mesmo... Aí que reside o nosso trabalho de profissional de marketing, né? Tá, num mundo de e-commerces pasteurizados, de ferramentas de compra e de busca muito parecidas e similares. Onde que você coloca os diferenciais da sua marca? É aí que vai residir a diferenciação e a futura predileção de escolha do cliente num mundo onde as coisas são muito parecidas, né? Nossa, e como? Agora, Alan, nesse cenário omnichannel, né? Como é que você vê os principais canais para você impactar os consumidores no varejo, por exemplo? Eu gosto muito quando você fala sobre o que você falou aqui, que foi uma aula, inclusive. É muito sobre o ecossistema como um todo, né? Você fala assim, pô, é legal a gente entender a geração de conteúdo, ter esse campo, né? Então, assim, eu dei ouvidos, né, para essa necessidade do cliente e tudo mais. Eu enxergo ele, canais, eu vejo muito como, principalmente quando a gente fala de alimentos e tudo mais, assim, a geração de conteúdo, beleza, a performance, etc. Mas a gente, né, nós da máquina, a gente não trabalha só com... a gente tenta enxergar o todo, ainda que o todo não seja ainda que o impacto principal não seja a mídia em si. Porque muitas vezes, assim, eu sei que não é o caso aqui, mas se fosse uma campanha de geração de lead, às vezes você tem um fornecedor top, ou um time legal gerando lead, tudo certo, e o motivo pela qual a taxa de conversão tá baixa, ou enfim, seja o que for, não necessariamente está no digital, às vezes está no time ali que está demorando para responder. Então, assim, canais, agora, assim, a gente pode falar diversos, você pode ter dentro do social ali algumas editorias falando sobre a qualidade dos alimentos, sobre dicas de alimento, de pré-treino, de papinha, de lancheira, seja o que for, beleza, dá para fazer. Mas eu penso muito no enriquecimento de dados, assim, sabe? Eu não sei nem se é meio técnico eu ficar falando isso, assim, mas é muito importante que eu saiba a periodicidade que esse cliente ele possa efetuar alguma compra, falando de online ou até não no online mesmo, porque eu consigo justamente entregar os conteúdos corretos, seja da papinha, sabendo que é um pai e uma mãe e tudo mais, ou uma pessoa que é mais focada no treino, e fazer esse direcionamento correto, independente da plataforma. O ponto eu preciso entender de fato essa necessidade, porque a rede em si, pra gente, com muitas aspas, tá meio que tanto faz. Tanto faz a partir do momento que eu sei quem é o cara, ou a pessoa, né? O cliente e qual a necessidade que ele tem em cima disso. Se for uma pessoa mais nova, será que eu posso dar e tá começando a treinar, eu posso falar um pouco mais no TikTok com algumas dicas? Se for uma pessoa mais velha, por que não usar o Facebook? A gente não pode esquecer que o Facebook, ele ainda é a maior rede que tem. A gente não pode esquecer isso. E tem muita gente lá. É clusterizar os clientes, né? E as necessidades. E é um trabalho gigante, gigante. Tendo um CRM bem estruturado, isso falando de online, é um trabalho muito complexo e dá para fazer. Agora, a galera que vai no físico comprar já é um pouquinho mais difícil. Mas assim, dados, assim, contra dados não há argumentos, né? E falando em dados, quais os dados que você acompanha, as métricas que você acompanha mais de perto, Daniel? Nossa, são tantas, são muitas. Mas eu te diria que, assim, primeiro, para nós, varejistas alimentares, sobretudo, né, a informação sobre frequência desse cliente é muito importante, seja ela física ou online, né? O varejo alimentar, ele vive de frequência.
né? Ele precisa de frequência. Ainda mais no caso de uma empresa que é um hortifruti de vizinhança, né? Você tem a compra do frescor ali 2, às vezes 3 vezes na semana, em alguns grupos de clientes até diariamente. Então, frequência é um dado muito importante. Um outro dado muito importante, e aí mais ligado à parte de e-commerce e digital, é a conversão, mas não a conversão em si, né? A conversão que é oriunda de um lead qualificado. A gente toma muito esse cuidado, sabe? De não ser uma empresa que olha para o mar aberto da internet e vai ficar ali buscando conversão forçada de um consumidor que às vezes vem para aproveitar uma oportunidade, mas que não cria um relacionamento com a gente. Então, a conversão é importante, mas uma conversão qualificada. E aí um terceiro dado que junta com essa coisa da conversão é o lifetime value. Né? É importante demais, e eu sei que essa é o LTV, ele entra e sai de moda várias vezes na disciplina de marketing, né? A gente teve, acho que um pré-pandemia, a gente falava muito de lifetime value, depois parou e agora voltou de novo. E eu fico particularmente incomodado com essas modinhas no marketing, mas enfim, mas isso é importante, porque de fato, assim, mais importante do que saber qual foi o CAC, qual foi o CPM, qual foi não sei o quê, é saber o quanto que um cliente que passou a se relacionar com você, escolheu a sua marca, está sendo atendido e está gerando valor para o seu negócio, né? E quando a gente fala valor para o seu negócio, eu estou falando de atendimento das necessidades dele. Se ele fica com você por muito tempo te entregando valor, o que ele tá, grande recado que ele está dizendo é: você como marca me atende, me entrega, quero me relacionar com você por muito tempo. Então, o lifetime value é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado e eu acho que para o profissional de marketing de qualquer indústria, a gente precisa começar a olhar com mais cuidado. Daniel, Hortifruti Natural da Terra é uma rede, a gente tem vários lugares, vários estados também, muitas lojas, mas ao mesmo tempo tem aquela sensação que você mesmo já comentou, que é aquele vizinho ali que tem os alimentos fresquinhos. Como o marketing pode impactar, principalmente porque, de repente, um bairro ou um estado tem uma linguagem diferente? Como falar com a população certa? Qual é o desafio para você? E essa é a grande sacada e talvez o grande diferencial do nosso negócio em relação à maioria dos varejistas alimentares, porque toda a nossa estratégia de comunicação ela se dá por regiões. Regiões dentro de cidades, né? A gente não tem... a gente tem uma atuação muito forte no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, uma atuação muito forte na capital de São Paulo e mais algumas outras cidades do interior, tanto do Rio quanto de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, mas quando eu falo especificamente de capitais com complexidades tão grandes quanto o Rio de Janeiro e São Paulo, a gente identificou que, por exemplo, o consumidor da zona oeste do Rio de Janeiro, da Barra, do Recreio, ele tem hábitos e comportamento de compra diferente dos consumidores da zona sul do Rio. Vou dar exemplos muito práticos. Na zona sul do Rio de Janeiro, a maioria dos consumidores reside em áreas muito verticalizadas, né? Muitas vezes com dispensas médias ou pequenas, né? Então, a frequência de descer na loja, de se relacionar com aquela loja é completamente diferente de um morador da Barra, que muitas vezes mora num condomínio que tem uma estrutura gigantesca, muitas vezes tem até um mercado dentro do condomínio, e que vai de carro, não vai a pé. Então, toda a nossa estratégia de comunicação ela é baseada em geolocalização muito forte e geolocalização de todas as empresas que eu trabalhei, acho que aqui é onde eu mais uso isso de verdade como ferramenta de marketing e adequação de discurso, né? Então, para a Zona Sul do Rio de Janeiro, eu vou falar muito mais
de um cenário urbano, né, de deslocamento, de gente que anda a pé pela cidade, que se relaciona com a cidade a pé. Na Barra, eu vou falar muito de atributos de conveniência de um cliente que às vezes está voltando do trabalho e passa na nossa loja, ou que vai comprar no e-commerce porque ele já tem parte das necessidades dele cobertas por um mercado que tem dentro do condomínio. Então, a grande sacada da Hortifruti Natural da Terra é realmente falar de uma maneira de micro-regiões, eu até diria. E você ampliou bastante a questão do e-commerce, a gente já conversou sobre isso, cresceu muito. Parabéns, inclusive. Como fazer isso? Eu acho que no marketing digital, ali no universo online, é mais fácil de você regionalizar muitas coisas também, né? Como é que você enxerga essas estratégias do online? O online, eu acho que talvez o online seja ainda mais protagonista nessa história da regionalização, justamente porque você tem uma assertividade, né, de comportamento, de predição de consumo, de localização, que muitas vezes no físico você não tem, embora a gente tenha uma base identificada muito alta. Assim, a gente opera com uma base identificada superior à média do varejo, então a gente tem muita informação do consumidor físico também. Mas o online, eu destacaria a questão da velocidade de entendimento e implementação dessas estratégias, né? Sejam elas de comunicação dirigida, sejam elas de, muitas vezes, combate a um concorrente que inaugurou ali na região, mas, sobretudo, de prever, né, esse comportamento de compra do consumidor, porque você sabe o que ele está buscando, né, de uma maneira geral, quais são as grandes tendências de consumo. O online, ele não pode ser visto, apesar de tudo isso que eu disse, como uma peça fragmentada, né? Se eu olho o online como uma peça fragmentada, eu gostei muito, Alan, quando você disse que você tem que ter um colchão reputacional, né? Você tem que ter uma marca, você tem que contar a história, porque é isso, o online tem que trabalhar para potencializar essa história já construída e, ao mesmo tempo, ele entrega valor para essa história, trazendo esses atributos de modernidade, de assertividade, de agilidade. Fazer marketing online no século XXI, em 2025, 2026 do século XXI, é desafiador porque já tem muitas fórmulas e muita gente falando já muita coisa no mercado, né? Todo mundo tem um playbook para oferecer, mas pouca gente tem criticidade para olhar para isso e falar, pera, nesse ruído maluco, o que serve para minha marca e eu vou extrair, vai agregar valor, e o que eu vou deixar estacionado. Então, o grande desafio, o grande aprendizado hoje que a gente tem é isso, de sempre ficar separando o joio do trigo, sabe, no marketing online. É um volume muito grande, né? E a sua opinião sobre isso? Eu complementando, assim, até eu sou, acho que um dos maiores críticos sobre fórmulas prontas ou que nem você mesmo falou, então tem uma série de ações e estratégias, o que eu uso para mim, etc. A minha opinião aqui é o seguinte: cada caso é um caso, a gente nunca tem resposta para tudo, e essa resposta ela vem conforme você vai aprendendo, vai entendendo o briefing, os desafios, etc., a micro-regionalização ali, as campanhas de geolocation, ou a clusterização e etc. E um ponto que eu acho bacana que é o seguinte: hoje muito se fala sobre o uso de IA, e depende assim, como que eu uso IA, entende? Então, assim, beleza, eu posso deixar a IA controlar todos os bids das minhas campanhas, geolocalizadas ali bonitinho e tudo mais, só que se o meu concorrente também está usando IA para controlar os bids, no final das contas você vai ter uma inflação de bid, porque o robô quer mais que você gaste, né? E beleza. Em compensação, a gente também pode utilizar a IA para retroalimentar os dados de campanha com um CRM bem
né, estruturado, bonitinho, ó, quem comprou, então eu quero pessoas parecidas com essa, etc. E aí já aí você já tem um outro tipo de controle, você tem mais controle sobre IA em relação a isso. Então, eu acredito que exatamente isso, assim, muito se fala sobre como eu vou utilizar, como que eu vou fazer, e para o meu negócio eu preciso entender o que faz sentido. Tem clientes nossos, por exemplo, que eram totalmente, que foi uma solicitação, vamos testar tudo em A. Aí a gente falou, tá, mas não, vamos testar, beleza. E o resultado não foi bom. E quando a gente voltou para o manual, que inclusive é uma coisa que provavelmente daqui a alguns anos, alguns meses, não sei, não vai mais existir, mas você precisa olhar um pouco mais na unha. Nosso time olhando na unha, a gente conseguiu maximizar os resultados. Escala tão fácil? Não. Mas dependendo da ação que você precisa, é o necessário. Então, é uma coisa que eu falo, não existe nada escrito em pedras e não tem resposta para tudo. Você tem que entender. Se o algoritmo precisa de tempo para aprender, nós, como profissionais, a gente também precisa. Entende? Me permita complementar, eu achei muito interessante, porque eu fiquei aqui pensando, né? A gente também, e aí fazendo uma meia-culpa e olhando um pouco o lado dos profissionais de marketing, né? Muitas vezes a gente deposita a responsabilidade da performance, especialmente no mundo digital, a contratação apenas de um parceiro, né? Então eu vou lá, contrato a sua agência e vai resolver todos os meus problemas. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Então, você falou do nosso crescimento em digital, né? A gente cresceu 50% no volume de pedidos em um ano. É um crescimento bastante expressivo. A gente, obviamente, parte do sucesso disso se deve ao fato de termos adotado estratégias mais assertivas em performance, em growth, em tudo que depende do trabalho de uma agência. E a outra parte se deu também porque a gente precisou ouvir o cliente que estava falando que ele estava com dificuldade, porque tinha 3 aplicativos e ele não sabia para onde ele ia, aí a gente unificou tudo em um aplicativo. E que o site tinha vários problemas estruturais e de navegação e de fechamento de carrinho. E que a gente tinha fechado canais no passado da companhia que eram importantes para os clientes e a gente precisava resgatar esses canais. Então, esse trabalho conjunto, mas não conjunto porque é bonitinho, falar, ai, como é legal, a gente trabalha em conjunto, todo mundo aqui é parceiro. Óbvio, a gente tem que ser sempre. Mas esse trabalho de entender que a responsabilidade ela nunca vai ser de um fator e nunca vai ser de um lado da mesa e que requer trabalho, que requer time, que requer ouvir o cliente, é isso que vai conduzir a um resultado positivo, né? Não é simplesmente uma fórmula mágica, toma aqui a minha solução e vai lá e vai dar tudo certo. A gente costuma falar lá na máquina que para ser o meu cliente, a gente tem que se falar toda semana, assim, isso numa formalização de um status, e todo dia, num grupo, num grupo de trabalho, enfim. Tem clientes que a gente fala todo dia, fala várias vezes durante a semana, justamente por isso, porque tem que ser uma via de mão dupla. Não adianta eu olhar de um lado e falar assim, nossa, mas eu tô te mandando vários leads qualificados ali, tudo mais, assim, vários leads. Você virar para mim, tá, mas esses 300 você mandou, só qualificou um. Então, assim, eu preciso te ouvir. E também não ter essa limitação do tipo, por exemplo, cara, vamos mudar, a gente tem que mudar a estratégia e tudo mais. Beleza, então daqui a 15 dias eu te trago uma estratégia. Não, daqui a 15 dias não. Eu tenho que te trazer uma estratégia amanhã. E se você me pedir de manhã, eu tenho que trazer pelo menos no final da tarde o caminho é esse. Vamos conversar mais? Vamos, então amanhã já fecha uma agenda. Eu entendo muito sobre isso, assim. Eu compartilho muito do que você falou. Nunca é um lado só, é sempre o outro lado. E eu acho que é isso, assim. Muito legal. Agora, falando de IA, fiquei curiosa, né? Porque a gente viu vários setores, inclusive do varejo, né? Adotando IA na experiência de compra, IA para escolher uma viagem ou para otimizar o preço. Como é isso dentro do varejo alimentar? IA, além de ser
tratado como uma expressão da moda, e, de novo, eu tenho um certo incômodo com expressões da moda, mas não é uma expressão, é uma realidade, né? Eu acho que aqui, de fato, a gente tem uma realidade. E aqui, de fato, eu acho que a gente tem que ter bastante maturidade, sensatez, para separar o que é o grande ruído que IA vem trazendo de aplicações reais e práticas e que cabem na realidade das companhias. O varejo alimentar, eu acho que tem se aproveitado de uma maneira bastante inteligente da inteligência artificial, sobretudo na parte de backstage, na parte que o cliente não vê, né? Tudo aquilo que tem a ver com gestão de estoque, né? De acompanhamento de rupturas, né? Ruptura hoje é uma das principais dores do varejo alimentar. Ruptura é a falta do produto ali, né, na ponta para o cliente. A inteligência artificial conseguiu avançar muito a gestão de ruptura no varejo alimentar, porque ela aumentou muito a assertividade de gestão de estoque, de saída de produto, né, de previsão de consumo. Então, acho que essa parte de ruptura IA veio assim, muito forte. Uma outra parte que IA veio ajudando bastante é toda a parte de criativos mesmo, né? De um trabalho que antes era hercúleo e que precisava de muita gente, muito tempo, e a conseguiu quebrar atalhos e otimizar mesmo, né? Uma entrega em produção, em larga escala, em quantidade, enfim. Onde que fica a minha questão? E acho que onde fica a grande provocação, né? Quando que a gente vai começar a adotar cada vez mais IAs para a cara do cliente, né? Não só o backstage? Hoje, por exemplo, o cliente consegue mandar um áudio de WhatsApp e nossa inteligência artificial transforma aquilo numa lista de compra que gera um pedido dentro da nossa plataforma de e-commerce e roda o pedido do cliente. E isso é, de fato, IA trabalhando para o cliente, né? Então, acho que a gente precisa de mais exemplos disso. E meu segundo ponto é onde que a gente coloca o melhor do humano para retroalimentar a inteligência de IA. Eu falei aqui de criativo, que eu acho que talvez seja um dos grandes ganhos que a gente tenha na nossa indústria, mas como é que a gente não perde o olhar humano sobre a criação, né? Como é que a gente continua com pessoas muito boas atrás dessas máquinas para olhar e aprender e retroalimentar e provocar também a máquina, né? Então, eu acho que a gente vive uma era de boas respostas e ágeis, mas a gente precisa de gente fazendo melhores perguntas também, né? Exatamente. Agora, falando ainda em IA, a inteligência artificial ajuda também num problema do varejo, que é o desperdício? Muito, muito. E você sabe, Elisângela, essa parte de previsão de consumo que a IA traz, isso para a gente é o melhor caminho que a IA trouxe para a redução de desperdício, porque, de fato, hoje a gente consegue saber o que comprar, quando comprar, que isso é muito importante na relação de compra de alimentos, em que quantidades comprar para não gerar desperdício. A gente não pode esquecer da nossa responsabilidade enquanto marcas e negócios, principalmente no Brasil, que a gente opera num país onde não existem pessoas que passam dificuldades extremas muitas vezes e que jogar alimento fora é uma irresponsabilidade não apenas de negócio, mas social, né? De descomprometimento com o planeta que a gente vive, com a terra que a gente vive. Então, a inteligência artificial ajuda muito nesse sentido, sabe? Olha, talvez você esteja comprando demais, talvez você esteja comprando no período errado, você ou o varejista, né? Talvez você esteja comprando no momento que não era para comprar. Então, IA ajuda muito mesmo, assim, na prática, viu? Agora, para finalizar, futuro. Como vocês enxergam o futuro
do varejo alimentar? Eu enxergo o futuro do varejo alimentar com mais inteligência artificial trabalhando pelas pessoas, né? E a gente vê um consumidor cada vez mais consciente das suas escolhas, cada vez mais querendo saber sobre a origem do que ele consome. A gente vive um momento também como indústria de reavaliação do nosso papel de empregador, né, com novas gerações não aceitando e corretamente, né, muito das práticas de trabalho que eu vivi no meu começo de carreira, por exemplo, né, de escalas e de jornada, e tem questões que hoje são muito latentes, assim. Então, eu vejo um futuro de varejo muito mais digital, respeitando o consumidor no momento que ele quiser comprar, o que ele quiser comprar e com quem ele quiser comprar, e respeitando a cadeia muito mais, né? O nosso colaborador, o nosso fornecedor e a nossa sociedade. Você falou de desperdício, isso é algo que as pessoas estão cada vez mais ligadas. Eu vejo o futuro muito com o uso dos dados, né? Como a gente tem falado tanto aqui. O uso bastante também da inteligência artificial, mas com uma lupa humana. Uma lupa... uma mão humana sempre olhando. Assim, a gente não pode perder o controle disso, sabe? Tem que ter. E assim, por N fatores. Desde um controle de estoque e a questão do desperdício, que tem um impacto, sim, tanto para a companhia quanto uma questão social, quanto para as campanhas e o desperdício de investimento, porque a IA versus a outra IA querem disputar mais dinheiro, né, em relação a isso, e no final das contas chega lá para o financeiro e fala, ué, mas puxa, eu gastei tudo isso. Tem que ter uma mão humana, assim, eu acho que a gente não pode perder essa... até meio filosófico falar isso, né? A gente pode perder essa humanidade em qualquer atmosfera que a gente vá trabalhar, seja também, né, seja no estoque, seja numa campanha de growth, seja o que for. Assim, a gente tem que ter alguém para ligar, um ser humano, alguém para ligar, eu digo assim, numa relação de parceria. E falar, olha, vamos seguir por esse caminho e tudo mais, aí configura a IA em cima disso, e quem configura é um humano, não é uma IA configurando uma IA para, no final das contas, ter um desperdício gigante. É o que eu me enxergo, né? É o que eu gostaria que acontecesse. Muito bom. Gente, adorei esse bate-papo. Obrigada mais uma vez, Daniel, Alan. Foi incrível Obrigado. esse Eu que momento com agradeço. vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado, agradeço também, muito bom.